Senhoras e senhores, estou recebendo aqui a vereadora Calícia de Brito, pela primeira vez no ano, né, aqui do nosso Jornal de Integração. Vereadora, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Bom dia, Cícero. Bom dia, rádio ouvintes. É um prazer estar aqui, né? Primeira vez esse Esse ano. ano. E como é importante a gente ter esse espaço, fazer um bate-papo, conversar um pouquinho sobre as notícias. E isso contribui muito para a nossa população e para nós também, enquanto pessoas que estamos aí para representar cada vez mais e melhor a população. Bom, e de fato é um ano diferente, porque todo ano político, seja município ou estadual e federal, é um ano diferenciado para quem está ligado diretamente à política. E no caso, o vereador que tem, né, que é assediado, a gente está falando aqui, é assediado por todos os prés, né? Seja estadual, federal, enfim. Você já está sendo assediada politicamente? Como é que tá? É um processo que agora, como você falou, né, Cícero, os candidatos, os pré-candidatos aí a cadeiras, a deputados estaduais, federais, eles começam a intensificar, né, essas visitas, ligações, e aí nesse momento a gente tem que ter muita coerência, muita clareza, de realmente ver se ele já contribuiu com o nosso município ao longo do tempo, se não é só algo imediato e depois fica aquele período novamente, 3, 4 anos sem nos dar assessoria, não só de forma de emenda, né, Cícero, porque um deputado, mesmo não sendo emenda, ele pode ter muitos caminhos lá no poder que pode estar nos auxiliando, pode nos representar, né? Pode nos representar e vai estar nos representando também no poder legislativo, na esfera estadual e federal. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz essa escolha, porque essas pessoas vão fazer o nosso papel aqui, que nós fazemos aqui do Legislativo, em esferas maiores. E nós precisamos dessas esferas maiores devido a orçamentos, devido às lutas que a gente tem, devido a um olhar muito especial, né, com a nossa região também. E a nossa região, como você havia falado antes, ela pode e consegue ter representantes da região, mas o que acontece ao longo dos anos, que às vezes a gente acaba dividindo muito essa partícula de voto aí e a gente fica sem representantes da região. E isso é muito ruim, Cícero. É verdade. E Calícia, qual o olhar que você está tendo nesse momento? Assim, nós não temos um histórico aqui na nossa região de mulher pleiteando, por exemplo, estadual, né? Ser deputado estadual. A gente não tem esse histórico. E hoje nós temos, inclusive, o seu nome, seria um bom nome, né? Mas claro, você não vai querer isso agora. Mas seria um bom nome, assim, para poder disputar uma eleição para Estado, representando a nossa região. Aqui as mulheres não estão muito afim desse negócio, não, né? Pelo jeito. A gente não vê assim o interesse. Falta, né? Falta, às vezes, um pouquinho, né? Eu vejo que todo caminhar a gente tem que caminhar, trilhar, e aos poucos a gente vai subindo, né, os degraus. Mas seria muito importante, sim, a gente ter uma representante mulher aqui, e a gente sabe que tem vereadores aqui da região que já estão no seu segundo mandato, sim, outros no terceiro mandato, que até poderia já estar colocando e fazendo esse trabalho maior entre os municípios também, sim, né, Cícero? Que tem que ter uma bagagem, tem que ter uma base também consolidada. Então, a importância da gente também não ficar, a gente compartilhar com os vizinhos, com os outros municípios, compartilhar ideias, vivências, experiências. Isso faz com que a gente cada vez mais vai aumentando a nossa bagagem, tanto na vida pública, né, e como na questão de trazer novas ideias, inovações para o nosso município. Mas realmente a figura da mulher, ao longo desse tempo aqui, a gente não teve uma figura para poder estar representando. Sempre foi homens, né? Já tem nomes assim, Calícia, pleiteando pré-candidatura para Estado, por exemplo, estadual, aqui na nossa região, já tem alguns nomes já assim que vocês conhecem, que estão já buscando conversar, porque esse é um processo, né? Até oficializar tudo é um processo que ninguém sabe quem vai ser. Mas hoje, assim, vocês como vereadores, né, com certeza são muito procurados pelas pessoas que têm intenção. Na nossa região já tem nomes colocados à mesa?
Nós temos aqui do nosso município, nós temos o nosso colega vereador Rogério, né, que ele tem se manifestado essa possibilidade de colocar o nome dele à disposição. Nós temos o ex-deputado estadual Júnior Mock, que fez muito por São Gabriel e sempre teve uma votação muito expressiva aqui em São Gabriel, como na última eleição ele concorreu a governador, então ele ficou fora do pleito, mas é uma pessoa que investiu muito em São Gabriel, tem um olhar muito especial, não perdeu o contato conosco, sempre que a gente precisa, é muito comunicativo, muito solícito, sempre está nos orientando e que vem aí com uma pré-candidatura a nível estadual. Mas a gente pode fazer 2 deputados estaduais aqui pela nossa região. Condições, né? Temos uma condição aí de voto bem clara, mas a gente precisa ter eu vejo que é um alicerce maior político entre vereadores, entre a região, né? A gente tem o COINTA, que é uma representação a nível da região norte, e que eu vejo que é preciso levantar alguns debates nesse sentido, para a gente realmente ter pessoas que representem, né? E São Gabriel tem um potencial grande aí de pessoas, e também acho que é a questão do consenso, né? É um consenso de nome, é um consenso de fortalecimento, é um consenso a gente buscar isso, porque isso vai dar um retorno muito grande para o município. Quando você pega um deputado de determinada região ou do município, você vê o quanto de investimento e de coisas viabilizadas, não só emendas, Cíceros, mas outras situações que é viabilizado para aquele município. Porque às vezes não é só, a gente fala assim, não, mas só as emendas, mas enfim, existem tanto, o processo ele é tão complicado, né? E assim, e essa representatividade que a gente fala, até para você que está nos acompanhando em São Gabriel e na região, essa representatividade que a gente fala aqui, ela não reverte somente em recursos, tem tantas outras coisas que pode facilitar para o município que não adianta, né, Calícia? Vai ter que cair nas mãos de estadual e federal, não tem jeito, porque se não houver essa interatividade política, o município sofre as consequências, né? Então a gente não está falando somente de dinheiro, mas sim, quando a gente fala de representatividade, tem muitas coisas de interesse da região que esses deputados têm um papel fundamental de nos representar e ajudar. Com certeza, tem esse papel aí e estar disponível, que eu falo, quando a gente necessita, quando a gente faz uma ligação, porque às vezes o deputado vem, aparece aqui, passa aquele período do pleito, dá uma emenda, mas depois você não consegue nem o contato com ele, né? Então, é importante a gente ter esse contato bem próximo, se você puder ter a liberdade de fazer uma ligação, ter a liberdade de mandar um WhatsApp direto para o deputado, e isso fortalece tanto o relacionamento, né, entre os pares, mas também essa questão da gente estar mostrando as potencialidades que a região tem, que podemos avançar, que temos como avançar e saber que temos pessoas que vai estar nos auxiliando a viabilizar todo esse processo. Inclusive, falando em emendas, né, Calício, acho que seria interessante nesse período que você já está como vereadora, a representatividade, né, que você tem com algumas pessoas tem trazido muitas coisas boas para São Gabriel. E assim, como a gente, o povo naturalmente tem a memória curta, né? Então é bom a gente falar um pouquinho sobre essas pessoas, porque são pessoas que, independente do valor, trouxe emendas através da representação da vereadora. Então acho que é interessante a gente destacar isso aí, porque nesse período que você está, tem muita coisa boa já vinda para São Gabriel. Temos aqui, tenho uma ligação com o deputado Eduardo Rocha, que agora se afastou e está como secretário de governo do estado. Ele destinou uma emenda de R$60 mil para a saúde. A Rose Modesto, deputada federal, ela já disponibilizou ônibus escolar, já disponibilizou ambulância para o nosso município. E a emenda da escola, né? Porque o PAR, ele é um planejamento de ações da educação, que lá nós vamos colocar todo o sonho da educação. Sim. Porém, para esse sonho, às vezes, se concretizar com maior viabilidade, a gente tem que buscar parceiros para destinar a emenda lá. Porque senão vai ficar em análise e aí o município que estiver mais precisando, o governo federal ele vai destinar, né? Então, como no nosso caso nós temos uma boa qualidade, uma boa infraestrutura, demora um pouquinho mais. Nesse sentido, conversei com a Rose Modesto,
pensando numa escola integral, pensando na nossa rede que tem aumentado bastante, e ela destinou uma emenda para a construção de uma escola, no valor de 4 milhões. Então, essa emenda já está ali em trâmite, né? Já foi dado o aceite pelo FNDE, e agora é mais uma questão burocrática, para que ela finalizar toda a questão no programa, abre-se a licitação. Escola em São Gabriel, a gente vê que todo início de ano, e vê as escolas hoje aí que já está todo vapor, o número de alunos que nós temos é muito significativo. Aumenta muito, né? Aumenta bastante. Então, nós vamos precisar de ter esses espaços. E uma escola em tempo integral também é uma meta do Plano Municipal, é uma meta do Plano Nacional de Educação, e nós precisamos cumprir Na isso. sua opinião, como educadora também, né? A educação tá no DNA da vereadora Calícia, né? É possível hoje em São Gabriel uma escola em tempo integral diante do que nós estamos vivendo nesse momento, do que já passamos? Na tua opinião, como educadora também, é possível isso? É possível, Cícero. A gente tem aí a rede estadual que aumentou bastante, não em nosso município por falta de espaço, mas no estado a questão da educação integral. E a gente até faz, né, de certa forma, e acredito que vai retornar agora, o projeto Além da Escola, que é um projeto que visa atender, né, determinadas turmas no período contrário, com atividades diversas, desde música, desde computação, desde aula de canto, que é isso aí a desenvolver a criança integral, né? E uma escola integral, a criança já vai ficar ali naquele período inteiro, então ela vai ter que ter ações naquele contraturno para aquela criança. Um período ela fica em sala de aula e outro período nós vamos trabalhar projeto de vida, vivências com aquela criança, para que realmente ela saia aí com um ser integral. Mesmo em época de pandemia, igual nós ainda estamos, mas eu vejo que a escola ainda está sendo um lugar seguro, né? Está cumprindo os protocolos, Isso. todos os cuidados, os pais, é importante a vacinação das crianças, a gente sabe que ainda pode ter algum pouquinho de resistência, mas essa vacinação da criança, ela vai também preservar a vida do profissional que está ali com ela. E a gente tem esses cuidados, e eu vejo assim que aos poucos, e quando tem algum sintoma, a família também tem que ser muito verdadeira. Olha, está com sintoma de gripe, não manda, porque vai estar preservando a vida daquele professor que está lá diariamente com o seu filho, preservando a vida dos colegas, até ter um diagnóstico, né? Temos o Coronel Davi, que vai até estar vindo hoje no nosso município. Ele destinou uma verba de 40 mil para a saúde também, e vai estar fazendo uma visita. O deputado Pedro Kemp, em parceria direto da Escola Nilma, 70 mil reais, né, o diretor da Escola Nilma foi até lá e fez essa conversa com o deputado Pedro Kemp, também vai vir 70 mil para custeio na educação. Então, são várias ações que a gente tem que pensar e tem que fazer, mas muito mais do que uma emenda. A gente tem que pensar na questão das nossas defesas, dos direitos, nas defesas das nossas conquistas que nós temos também enquanto educação, que é muito importante, Cícero. Esse olhar nós também temos que ter quando a gente vai fazer uma escolha de um candidato, de um representante nosso que vai estar nos representando, seja no estadual ou no federal. E é uma classe, né? A classe educadora hoje é uma classe que tem uma força incrível, né, Calícia, para poder colocar pessoas que venham a defender a causa, né? Mas também nesses, assim como todas as outras categorias, também tem uma divisão muito grande, né? Muito grande. Aí perde força, né? Perde força, exatamente. Eu vejo que com a nossa categoria hoje aqui da educação de São Gabriel do Oeste, nós poderíamos ter mais que um representante da área da educação, ocupando uma cadeira no legislativo. Mas é como você falou, a cidade é pequena, todo mundo é próximo, tem toda essa situação, e aí a gente sabe que acaba dividindo bastante. Então, a gente hoje nós temos só um representante, né? Mas já tivemos um período ali atrás que tínhamos o professor Marcos, o Jefferson, que é o nosso prefeito e também é da educação, e também que lutou muito pela nossa categoria quando esteve no legislativo. Mas é importante a gente ter esse olhar, porque não é que você vai defender só a categoria, não, a gente tem que defender todas as categorias. Eu acho que cada luta, cada conquista de categoria é importante. Vê aí a parte da enfermagem, está conquistando o piso da enfermagem. Verdade. Já está ali nos trâmites final. Né? Merecido. Então, é a organização da categoria que vai, né, a luta, que não é fácil, que vai vindo as conquistas ao longo do tempo. Bom, essa questão da educação, Calícia, acho que é bom, sempre bom conversar contigo a respeito disso, porque a gente vê que a cada ano que passa, né, as coisas estão mudando. Passamos aquele período complicado de Covid, aquela coisa toda, aulas remotas e tal. E como eu lembro que eu conversando contigo
algum tempo atrás, a gente falava assim, qual seria a expectativa, né, e legados do Covid em relação à educação. E a gente vê assim, que esse ano, por exemplo, São Gabriel do Oeste, eu acredito que tu tenha acompanhado isso, está trazendo assim muitas novidades, né? Ou seja, o professor, algumas áreas, né, da educação, está vindo com muitas novidades que poderá acelerar aquele processo de recuperação dos alunos que perderam tanto, né, nesse período de pandemia. Como é que você está vendo esse momento da educação? Vou falar aqui de São Gabriel, que é um município exemplo, né, para o estado e até para o Brasil, até mesmo porque vocês da educação aqui, o pessoal da educação tem muita representatividade a nível nacional, né? A nível nacional tem um olhar, né, na educação do nosso município. Como é que você está vendo esse novo momento da educação? Eu vejo que a pandemia deixou um legado muito importante, que foi a questão da tecnologia, que é algo que a gente pensava, daqui 10 anos vamos melhorar, esse investimento ele já está aí em São Gabriel e a secretária Daniele tem feito isso com muita organização, onde está chegando aí o laboratório móvel de tecnologia, né, foi desfeita aquela sala de tecnologia e os carrinhos com os notebooks, que aqui em Mato Grosso do Sul é o primeiro município a ter. Esses carrinhos vão até a sala de aula para o professor poder utilizar em sua aula. Então, você vê, é um uso da tecnologia, um investimento que foi feito pensando em dar continuidade, né, nessa parte, que também é uma parte que a criança gosta muito da parte tecnológica, e você possibilitando esse professor, esse acesso em tempo real lá na sua sala, com organização de horários, isso é muito importante. A gente tem aí a questão do SAP, que é a Sala de Apoio Pedagógico, que foi colocado ali quando eu estava indo como secretária, que é para dar uma recuperação imediata nesse aluno, né? Então o aluno ele é avaliado, ele está com uma dificuldade, ele passa por essa sala, e agora, esse início, ele vai ser, os profissionais vão estar fazendo uma avaliação diagnóstica. Em cima dessa avaliação, a gente vai ver a dificuldade dos alunos, ver como que está. E dentro disso, fecha-se daí um plano de recomposição, de recuperação desses alunos, e que eu vejo que a Secretaria de Educação, juntamente com as escolas e juntamente com os profissionais, são muito preocupados com isso, em fazer o melhor e recuperar o quanto antes esse aluno. Da importância de ter essa recuperação, mas eu vejo que eu fico feliz, Cícero, porque eu vejo os professores envolvidos nessa ação. Verdade. Então, esse investimento que vem para a educação, formação continuada, o material que foi adquirido aí de apoio também, para estar trabalhando português e matemática com essas crianças, isso vem valorizar o trabalho pedagógico do aluno, né, que vai ser feito com o aluno, e dar um apoio para o professor, porque o professor, ele está lá na sala, ele é a ponta, mas ele precisa de um apoio muito grande, Cícero, porque ele é o nosso termômetro. Além da gente ter os resultados que a gente tem, é devido ao professor que está lá na ponta, todos os dias com aquele aluno. Então, o nosso resultado é bom, porque esse profissional, ele faz com excelência, mas ele precisa desse apoio da secretaria, desse apoio da escola, e eu vi que as meninas se desdobraram aí nesse início de ano aí, para estar agora com isso já em funcionamento e com esse olhar, cuidado todos os dias, tem que ser vigilante. É verdade. Bom, vereadora, aqui no Brasil a gente sabe, né, que ditado popular diz que o ano começa depois do carnaval, né? Então, tá chegando o carnaval e provavelmente vai começar o ano para valer, né? Segundo os ditos populares aí. Na vereadora Calícia, o que você poderia dizer para a gente, o que espera esse ano, né, como vereadora e também como esse envolvimento que tu tem, né, automaticamente dentro da educação, o que esperar desse ano de 2022, vereadora Calícia, a partir de que o trem começar a andar mesmo, que é depois do carnaval? Eu acredito, Cícero, que ele vai ser um ano um divisor de águas, Os né? desafios, vai né? ser grandes desafios. Temos aí uma eleição aí para estar vivendo, né? Temos Copa do Mundo, que parece que até que a gente já esqueceu que existe Copa, né? Mas vai ter Copa esse ano, a pessoa comenta. Temos Copa do Mundo, temos uma eleição aí para vivenciar, que vai ser de desafios para todos nós e muito mais para cada um de nós, a consciência do nosso voto. E eu sempre vejo que toda pessoa que está lá na gestão, todo o poder executivo, ele vai ter falhas, ele vai ter pontos positivos.
ele vai ter alguns acertos, mas eu acho que é sempre na intenção de fazer o seu melhor. Então, toda gestão, ela vai ter suas falhas. Então, todo governo, ele tem os pontos positivos e vai ter os negativos, e isso é normal. É o crescimento que vai nos mostrar isso aí. Mas que a gente seja preparado e com a gente tem tanta a questão da rede social em nossas mãos, mas ter um olhar com muito cuidado para a gente não cair nas fake news, para a gente não cair em coisas que não têm uma validade. Agora isso assusta, né? Isso assusta. Essas informações aí erradas, enfim, tem crack nisso. Esse é o lado estragado das redes sociais. Das redes sociais. Então, que seja com muita responsabilidade aí, e acho que o município de São Gabriel do Oeste aí vem aí para crescer mais. A gente vê pessoas chegando a cada dia em São Gabriel, a parte do executivo está caminhando, né? E claro que se tiver dificuldade, a gente tem que ajudar a superar. A união desses poderes é importante e a gente está trabalhando junto, porque não adianta, enquanto o legislativo, pensar e se depois não vai ter como executar. Então, por mais que são poderes diferentes, mas a harmonia desses poderes é importante, o diálogo é importante, conversar é importante. E isso a gente tem que estar buscando. O vice-prefeito Valdecir tem feito esse diálogo bastante com a Câmara, com nós também, atendendo pessoalmente quando a gente precisa, os secretários. Isso vem do crescimento, né? Vem do crescimento da maturidade política de São Gabriel do Oeste. E que com essa maturidade política a gente possa passar por esse pleito aí que a gente vai estadual, federal, mas que também, não importa, está lá longe. Mas importa sim, porque vai fazer reflexo para nós aqui. Sem dúvida. E assim, eu acho que o ano 2022, né, ele, para vocês do Legislativo, já tem e vai aparecer com certeza muitas coisas, né, que vai depender de um olhar muito especial dos vereadores, projetos polêmicos, tudo que é um ano assim que é um ano que nós estamos passando por transformações, né? E o município precisa passar por essas transformações também. E claro, a Câmara ela tem um papel fundamental na análise de tudo isso que pode vir, porque tem aqueles problemas corriqueiros, né, que vocês trabalham como legisladores, mas também a cada ano, a cada mês, sempre aparecem as bombas, né, para que o vereador assuma e a partir dali a coisa começa a andar. Então esse ano, assim, eu acredito que vai ser um ano de muita transformação, né, e vocês, dentro de um município onde está crescendo, onde a cada dia a gente vê pessoas vindo, aumenta a demanda. Ontem vocês ouviram, me parece que a Rose, né, do SAAI, está com uma responsabilidade muito grande diante de todo esse aumento populacional. Enfim, são problemas que vão aparecendo, problemas num bom sentido, né? Mas que o vereador tem um papel fundamental na ajuda de solucionar tudo isso aí. Então, esse ano, com certeza, vai ser de muito trabalho. Com certeza, Cícero, e é bom a gente ter esse entendimento, porque o executivo ele vai lá, ele esclarece, ele nos mostra, e quando o projeto de lei chega lá, nós não temos o poder de mudar valores, nós não temos o poder de alterar o projeto, né? Nós temos o dever de votar, de estudar, de entrar num consenso, e esse estudar, ele passa por uma responsabilidade muito grande do vereador, Cícero, porque eu não preciso conhecer de todas as áreas, e nem sei de todas as áreas, mas eu preciso entender, né? Entender como funciona, igual a Rose Pires esteve ontem lá, nos explicou muito bem, ela e a equipe dela. A gente tem que tentar entender aquele processo para depois você ter uma opinião formada, né? E às vezes isso aí, ela demora, não é? Ela vai lá, ela apresenta, depois vai o projeto, então tem todo um trâmite, mas a gente tem que entender o porquê tem que ser apresentado, o porquê que tem que ser tomado algumas decisões, e que realmente tem momentos que não é fácil, mas a gente não pode se omitir do estudar. A gente tem um período de estudo de projetos, a gente pode buscar informação, pode trazer as pessoas para nos esclarecer. Eu acho que esse papel a gente tem que fazer, sim. O Cícero não votar por votar, mas votar com consciência no projeto. Saber o que está fazendo, né? Isso é muito importante. Calice, eu quero agradecer a sua participação com a gente. Claro, fique à vontade para relatar mais alguma coisa do seu interesse, porque eu pergunto tanta coisa, né? E às vezes aquilo que você gostaria de falar, a gente não acaba nem entrando nos detalhes. Mas fique à vontade, desde já eu agradeço, né? Sempre muito bom conversar contigo aqui no nosso jornal.
Cícero, eu quero agradecer o espaço, colocar à disposição o meu gabinete, colocar à disposição a Câmara de Vereadores, né? Mesmo quando a gente às vezes não está lá o vereador, mas a gente tem, cada um tem o seu assessor para receber. A minha assessora Mirelle está lá todos os dias e colocar à disposição da população, colocar à disposição para receber demandas, porque às vezes a gente não está na rua daquele morador, a gente não consegue passar naquele bairro toda semana. Então a importância de estar levando as demandas até nós, que a gente, né, muitas vezes, em vez de até fazer um papel e solicitar, a gente liga para o secretário, os secretários têm sido muito parceiros nessa situação, a gente já liga, já manda a demanda, e o secretário viabiliza dentro do planejamento deles. Então, é colocar à disposição e estar aí para ser um ano muito abençoado e que possamos aí superar os desafios e, com certeza, ouvir as vitórias também. Cícero. Com certeza. Obrigado.